Que bom contar com o seu interesse. Obrigado por você dedicar o seu tempo à sua formação pessoal e à literatura. Hoje nós vamos falar sobre um dos autores mais importantes do século XX, Franz Kafka. E vamos fazer isso pela peculiaridade da sua biografia e da sua obra. Vamos falar, portanto, sobre autores multiculturais. O exemplo de Franz Kafka. Franz Kafka nasceu no final do século XIX, na Europa Central, e foi recebido de maneira muito intensa pelos leitores, sobretudo a partir dos anos 60, no século XX. Mas já na sua época, ali pelos anos 20 ou 30, também houve quem o lesse e o recebesse. Alguns viram em Kafka uma espécie de profeta que vinha solucionar uma série de problemas do ambiente cultural, sobretudo judaico, em que ele nasceu. Viram nele uma face mais terna, que trazia soluções para os problemas e para as dificuldades enfrentadas pela cultura que se modernizava. Houve, no entanto, quem lesse na obra de Kafka uma espécie de profecia do nada, do niilismo. Ou seja, viam nele uma face severa que declarava o fim das possibilidades de comunicação entre as pessoas, de entendimento e uma sufocação do indivíduo pelo Estado moderno, autoritário, burocratizado. Assim, diante dessa leitura dupla da obra de Kafka, o que mais convém para nós é não abrir mão das ambivalências, exatamente dessas duplicidades que a sua obra traz. Kafka, como eu disse, nasceu no final do século XIX, mais especificamente em 1883, e morreu em 1924, ou seja, muitos anos antes do nazismo, do totalitarismo ter tomado conta da Europa. Ele viveu, portanto, apenas o primeiro quarto do século XX, embora seja, não obstante, um dos autores mais significativos desse século. De uma maneira um tanto inquietante para nós, leitores de hoje, ele de fato antecipou uma série de coisas que vieram muito depois da sua morte. A crueldade e a secura dos nazistas ao cumprir políticas de extermínio, por exemplo, ao tornar o Estado uma máquina de morte, uma máquina de aniquilação das pessoas. Em muitas obras de Kafka, percebe-se isso, percebe-se essa intuição de um desenvolvimento trágico para esse Estado moderno e burocrático. Esse era, então, o contexto histórico-cultural de Franz Kafka. Uma sociedade que anteciparia muitas tragédias que nós viveríamos no século XX e que, por outro lado, vivia imersa numa espécie de caldeirão multicultural. Kafka nasceu em Praga, a cidade das 1000 torres. E nessa região, na Europa Central, a gente tinha uma espécie de convívio de muitas etnias que estavam sob o governo central de Viena e de Budapeste. Lá onde Kafka vivia era uma região predominantemente tcheca, mas também nesse estado conduzido por Viena e por Budapeste, o Império Austro-Húngaro, havia o convívio de várias outras etnias, como croatas, poloneses, morávios, italianos, todos abrigados sob um mesmo teto, sob um Estado multicultural. Entre esses vários povos, também estavam presentes os judeus, que haviam sofrido durante muitos séculos uma discriminação. Felizmente, essa discriminação até continua viva hoje, apesar de toda a história recente que tivemos. Pois bem, essa discriminação dos judeus, que se estendia de maneira muito intensa desde a Idade Média, levava essa população a viver, sobretudo, nas áreas rurais. Na verdade, era proibido aos judeus, até meados do século XIX, habitarem nas cidades. Eles eram obrigados a ficar fora dos muros, fora do perímetro da cidade, e somente depois da vinda dos déspotas esclarecidos é que houve a liberalização, a liberação, para que eles pudessem fixar moradia na cidade. Essa era exatamente a situação da família de Franz Kafka. Seu pai, Hermann, migra do meio rural para a cidade e, portanto, quer o mais rápido possível
que o seu filho se integre a essa nova sociedade. O jovem Kafka, ainda menino, percebia muito bem essas dinâmicas. Ele era judeu, vivendo num local de maioria tcheca, em que havia, no entanto, uma pequena elite de fala alemã que exatamente tinha a detenção do poder político e econômico. Por isso, o pai de Kafka, na sua ânsia de assimilação, envia o seu filho para as melhores escolas de língua alemã, já no período escolar, no ginásio e depois também para a universidade. É em razão disso que Kafka acaba optando por escrever a sua obra em alemão. Mas ele, no fundo, sempre foi alguém muito desterritorializado, ou seja, alguém que vivia sempre de maneira vagante entre diferentes culturas. Como judeu, era mal visto pelos vienenses, pelos austríacos de fala alemã e pelos tchecos, preconceituosos, como alguém que vinha da população majoritária nessa região, ou seja, tinha muita interação com a população tcheca, era mal visto também pelos austríacos de fala alemã, e pelo fato de ser um judeu que se assimilava, era inclusive mal visto pela própria população judaica mais tradicional. Essa experiência dura de desterritorialização vai, portanto, marcar a obra e a maneira de ver o mundo do jovem Franz Kafka. Ele escreve a sua obra principalmente naqueles anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, porque esse caldeirão cultural que estava concentrado no Império Austro-Húngaro, naturalmente também refletia tensões étnicas e de sentimentos nacionais que estavam espalhados pela Europa toda. Como havia uma grande concorrência na Europa na época, em razão das colônias, em razão de uma concorrência entre os Estados nacionais, como nós sabemos, houve, entre 1914 e 1918, essa guerra muito cruel, inclusive do ponto de vista técnico-militar, muito mais cruel que a Segunda Guerra Mundial, que foi justamente a Primeira Grande Guerra. Foi uma guerra conduzida em trincheiras, com semanas e semanas a fio de sofrimento para soldados feridos, inclusive a utilização de armas ainda muito precárias, armas químicas que provocavam sofrimento, agonia, gritos que eram ouvidos nas trincheiras. Kafka também tinha notícia disso, e a sua obra, escrita pouco antes da deflagração desse conflito, já antecipa em grande medida esses horrores. Vamos ver um pequeno documentário sobre a Primeira Guerra Mundial. – 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua mulher Sofia foram assassinados em Sarajevo por um nacionalista sérvio. Era a faísca que faltava para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Um pretexto único para a Áustria declarar guerra à Sérvia, com o objetivo de aniquilar o nacionalismo eslavo. Uma intrincada política de alianças fez com que, uma a uma, as potências europeias entrassem no conflito, transformando-o numa guerra mundial. Mesmo essa guerra longa, dolorosa, ainda não permitia antever o que viria depois, sobretudo em termos de regimes políticos altamente autoritários, genocídios, totalitarismo que iriam imperar em poucos anos. Por isso, temos em Kafka, pelo conjunto da sua obra e pelas suas intuições, um escritor à frente do seu tempo. Um dos textos mais conhecidos de Franz Kafka é a Carta ao Pai, uma longa recriminação a esse pai que, de maneira muito apressada, tinha vindo do interior e se preocupava agora em obter, a todo custo, reconhecimento social. De outra parte, foi também esse pai que enviou Kafka, como eu disse, às melhores escolas e universidades e proporcionou uma intelectualização privilegiada para esse escritor. Não era um caso isolado. Na verdade, muitas das famílias judaicas de classe média e alta passaram pelo mesmo processo.
Kafka e a sua geração foi fomentada de maneira muito especial pelos seus pais para que frequentassem os melhores cursos nas universidades. Kafka também havia escolhido anteriormente estudar artes e literatura, mas, sob pressão do pai, acabou optando depois por estudar direito. E algo que é muito significativo dessa época é a desproporção entre o percentual da população judaica entre a população global e o percentual de estudantes matriculados nas universidades de origem judaica. Essa desproporção ajuda a gente a entender por que havia uma intelectualização tão forte dos judeus nesse contexto de fala alemã na Europa Central. Essa mesma situação biográfica também era conhecida por pessoas de que nós já ouvimos falar com toda certeza. Eram também judeus alemães, Albert Einstein, Sigmund Freud, Stefan Zweig. Todos eles haviam se intelectualizado de maneira muito rápida nessa ânsia de assimilação cultural vivida pela comunidade judaica na época. Sobre isso, o próprio Kafka escreveu, vamos ouvir? A maioria dos jovens judeus que começaram a escrever em alemão queria deixar o seu caráter judaico para trás, e seus pais aprovavam isso, mas de uma maneira um pouco vaga. E é essa imprecisão que lhes era tão abominável. No entanto, as patas de trás desses jovens ainda estavam presas ao caráter judaico do pai, e suas patas dianteiras se agitavam no ar sem encontrar um terreno firme. O desespero resultante dessa situação tornou-se sua inspiração. Essas palavras de Kafka, dirigidas numa carta ao seu amigo Max Brod, deixam claro para nós o grau de tensão e de conflito que estava presente por causa dessas instabilidades culturais. Com Max Brod também, Kafka partilhou várias angústias, por exemplo, sobre os seus vários noivados malfadados com Felice Bauer, um outro traço que caracteriza muito claramente a vida de Kafka, a sua impossibilidade de assumir uma identidade burguesa. Apesar disso, ele foi um funcionário exemplar, trabalhou durante muitos anos em companhias de seguro e, infelizmente, morreu muito jovem, porque aos 41 anos, depois de sofrer durante 7 anos uma tuberculose, acaba falecendo de uma complicação que tem na laringe e morre em razão dessa complicação. Aquele que havia escrito um texto magnífico chamado O Artista da Fome, alguns poucos anos antes, acaba morrendo também de inanição, de impossibilidade de ingerir alimento. Esse escritor, então, que conheceu experiências profundas de sofrimento e que refletia também de maneira muito consequente sobre elas, foi autor de um dos textos da literatura mais conhecidos no século XX, que é A Metamorfose, Pop, Cult and More. E, afinal de contas, conhecido de todos nós. Há uma canção, por exemplo, de um grupo relativamente conhecido no Brasil, Inimigos do Rei, que se refere a Kafka, né, a uma brincadeira com a linguagem, vem Kafka comigo, né, era alguém que havia se transformado, ou encontrado, melhor dizendo, uma barata na cozinha, e a partir dessa situação curiosa, diz para a pessoa amada, vem Kafka comigo, não é? Então, há uma brincadeira muito tranquila e divertida nessa canção. Há também filmes, histórias em quadrinho, feitas a partir dessa história, A Metamorfose. Em última instância, trata-se da situação absolutamente inusitada e absurda de alguém que numa manhã se encontra transformado num inseto. Esse rapaz que se encontra transformado em inseto se chama Gregor Samsa. E aí nós vemos, a partir do nome Samsa e a sua semelhança com o nome Kafka, também essa prática do escritor Franz Kafka de fazer referências à própria biografia dentro da própria obra. Ou seja, havia uma tentativa dele de chamar a atenção para o leitor para a figuração de dados e situações da vida do próprio escritor dentro da própria obra.
Para nós nos aproximarmos desse texto, vamos ver agora um filme de animação produzido pelo diretor Túlio Viaro. Gregor, o gerente está aí. Eu sei, o gerente. Filho, o seu gerente está aqui. Ele quer saber por que você está atrasado. Ele não está muito bem, sabe? Não ia perder o trem à toa. Ele só pensa na firma. Adoro o trabalho. Grete, o que será que ele tem? Não sei, mãe. Ele deve estar mal. Faça um chá pra Meu ele. Deus, o que está acontecendo? Gregor! Gregor! O seu gerente pode entrar agora? Ainda não. Bom, eu espero que não seja nada grave. Mas o senhor sabe que nós, do comércio, às vezes temos que ignorar o mal-estar por questões profissionais. Samsa, o que está acontecendo? O senhor se entrincheira no quarto, responde sim ou não e deixa todo mundo preocupado? Isso sem falar nos seus deveres profissionais. Mas, seu gerente, eu já vou abrir. Foi só um mal-estar, uma tontura. O senhor deveria estar no trem das 5. Também não é motivo para tanta repreensão. Eu vou pegar o trem das 8. Não precisa esperar. Logo vou estar na firma. Ele realmente não está bem. Posso pegar o das Precisamos chamar um médico. Vou estar. Vocês entenderam alguma coisa que ele falou? Nós vimos nessa animação um esforço do Túlio de transpor para a tela, para um outro meio, exatamente essa coisa inusitada que, afinal de contas, o texto traz para nós. Vamos ouvi-lo sobre isso, vamos ver o que foi importante para o próprio Túlio nessa transposição do texto para a imagem. A minha relação com a obra do Kafka, né, do meu trabalho como diretor, assim, primeiro é de leitor, né? Eu já era antes um leitor da obra dele e gostava bastante. Eu acho que a obra do Kafka ela continua muito atual até hoje, assim, justamente porque todas as histórias dele, elas não são datadas, elas são muito introspectivas e tal, então ela vai continuar sendo atual sempre, porque ela trata do comportamento humano, que é uma coisa que, independente da tecnologia, dos progressos, isso não muda nunca, né? Vai continuar sempre da mesma forma, né? Com os defeitos e as qualidades de sempre. Os elementos psicológicos e todas as características mais importantes da obra do Kafka, no caso da Metamorfose, a gente transpôs de uma maneira... É claro, você tem que escolher. No cinema você tem que fazer escolhas, né? Você não pode passar tudo, não tem como fazer tudo, ainda mais uma obra complexa como essa e profunda, assim. Então, o que a gente colocou, principalmente o isolamento dele, foi um elemento talvez o mais forte, e justamente isso, a dificuldade de comunicação, né? De um filho com a própria família, com a irmã, com os pais e tal, por causa de uma questão absurda que surge assim, que surge só com o objetivo, com o pretexto de provocar essas reações que acontecem depois. Essa situação aparentemente absurda e quase insana de alguém que se transforma num inseto, no fundo tem no texto um significado muito peculiar para a figuração também de sensações, sentimentos internos do Gregor Samsa. Ele se encontra sozinho no seu quarto, observa o que há à volta, percebe que chove lá fora, que ele está atrasado para o serviço. A sua família começa a bater em duas portas laterais do seu quarto e cobrar dele que saia de lá e que, afinal de contas, vá, trabalhe, sustente a família. Há uma série de estranhamentos que acontecem ao longo do texto e nós percebemos que algo que importa centralmente à família é que Gregor Samsa seja alguém normal, bem comportado, adequado às regras. Mas ele, como se sente transformado, como sente transformações no seu corpo, não consegue agradar a família.
E de uma maneira ou de outra, nós percebemos haver no texto uma série de referências também ao surgimento da puberdade, da adolescência nesse personagem. Há uma série de detalhes, a variação da voz, não é aquela coisa que todos nós que fomos meninos já conhecemos, quando falamos grosso e de repente a voz afina e nós nos sentimos constrangidos, né? Há também uma menção às pernas serem muito longas, a ele não ter controle sobre os próprios membros, também há menção as sensações curiosas que ele começa a sentir, e nós percebemos, afinal de contas, que há uma discussão no texto exatamente sobre uma espécie de puberdade tardia, ou seja, uma irrupção da própria sexualidade no personagem Gregor Samsa, com a qual ele não sabe lidar diante de todas as exigências que lhe vinham da família. É nesse contexto que o Gregor é surpreendido, então, num determinado momento, pela sua irmã e pela sua mãe, e acaba provocando nelas uma reação de repulsa, de nojo muito grande. Vamos acompanhar um trechinho da Metamorfose em que fica claro esse incômodo que ele causa dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. Tinha realmente vontade de mandar que seu quarto, confortavelmente instalado com móveis herdados, se transformasse numa toca, em que pudesse então certamente se arrastar imperturbado em todas as direções, ao preço, contudo, do esquecimento simultâneo, rápido e total de seu passado humano. Nada deveria ser afastado, tudo deveria permanecer. Não podia se privar dos bons influxos dos móveis sobre o seu estado. E se os móveis o impediam de rastejar em roda sem objetivo, então isso não era um prejuízo, mas sim uma grande vantagem. Gregor faz um percurso todo de decadência física, ele definha sozinho no seu quarto, e a sua família, cada vez mais incomodada, nem se preocupa muito quando ele é encontrado morto numa manhã pela moça que veio fazer a limpeza. Depois da sua morte, o texto ainda continua e há um trecho muito significativo que encerra a narrativa, em que a família, revigorada, agora livre daquele problema, passeia pelas ruas da cidade e inclusive vê a moça surgindo assim entre a multidão como alguém muito atraente, e os pais ainda se permitem pensar, segundo o narrador que nos conta isso, o quanto ela teria chances de conseguir um bom marido que resolvesse os problemas também econômicos, a parte toda financeira e econômica da família. Ou seja, há uma preocupação muito clara no texto de mostrar essa contradição que havia entre a vida individual, os sentimentos de Gregor Samsa e uma expectativa social bastante opressora que vinha de maneira bem concreta da sua família. Pois é, e aqui a gente se encontra diante de algo magnífico que apenas a literatura comparada nos pode proporcionar, que é a aproximação desse texto do Kafka com o universo dos contos de fadas. Kafka era um leitor bastante experiente e apaixonado pelos contos de fadas. Gregor tem essa irmã de que eu falei antes, que se chama Grete, Margarida. E há um conto de fadas, talvez conhecido também de você, que se chama Joãozinho e Maria, ou em português também, em algumas traduções, Joãozinho e Margarida. Porque esse conto se chama em alemão Hänsel und Gretel, ou seja, Joãozinho e Grete, Margarida. Bem, essa relação que se estabelece a partir do nome da Grete poderia ser muito pouco, mas quando nós comparamos os dois textos, percebemos que há sim uma relação bastante forte entre os dois. Eu espero que você se lembre da sua infância dessa história do lenhador que é obrigado pela madrasta a levar as duas crianças, Joãozinho e Maria, para a floresta, e simplesmente para que fossem abandonados lá. Fica muito claro no conto que não havia o suficiente para a família toda comer e a madrasta simplesmente quer descartar as crianças. É algo que acontecia com certa frequência lá na Idade Média, né, de onde vem essa história contada de boca em boca até o século XIX, quando ela é escrita,
E, portanto, a gente tem nessa história uma espécie de condenação das mães que abandonavam as suas crianças quando não eram capazes de sustentá-las. Veja que hoje em dia também em muitos contextos pode acontecer isso, não é? Muitas mães que abandonam as suas crianças deixando-as pelas ruas, e hoje em dia também nós condenamos uma prática como essa. Bem, esse conto Joãozinho e Maria se constitui basicamente desse abandono na floresta e logo em seguida as tentativas todas de Joãozinho de salvar a sua irmã, a Mariazinha. Joãozinho tenta reencontrar o caminho, primeiro com as pedrinhas, depois com migalhas de pão. Ele primeiro é o grande herói que salva a irmã, depois acaba fracassando na sua tentativa. E, como vocês lembram, os dois encontram a casa da bruxa, não é? No meio lá da Floresta Encantada. E Joãozinho é preso pela bruxa e Mariazinha passa a ser uma figura muito ativa na história. Tanto que ela providencia a libertação dos dois da bruxa má. Mariazinha empurra a bruxa para dentro do forno, salva o seu irmão Joãozinho, os dois ainda levam para casa, né, fugindo pela floresta, o tesouro da própria bruxa, chegam em casa e encontram lá o pai e ficam muito felizes para sempre, como é comum acontecer nos contos de fadas. Mas um detalhe interessante é que nesse meio tempo, não é, quando as crianças estavam desaparecidas, aquela madrasta má, que havia mandado o pai lenhador levar as crianças para a floresta, havia também ela morrido. E aí a gente tem dois espaços. Um espaço da família, do lenhador, com a madrasta má e as crianças, e um outro espaço, um espaço mágico, lá no meio da Floresta Encantada, em que há uma bruxa má e as duas crianças sendo maltratadas por ela. Quando a gente interpreta esse conto de fadas, a gente percebe que é característico desse tipo de texto separar o espaço do mundo referencial e o espaço mágico. Quando nós superpomos um texto ao outro, nós notamos que há algumas coincidências. Aquela bruxa má que havia sido morta, na verdade, era uma espécie de metáfora daquela madrasta malvada que mandava as crianças para a floresta. Há uma aproximação dos dois espaços necessária para que a gente entenda o significado desse texto, que era uma condenação àquela madrasta. Ora, o que Kafka faz nesse texto que provocou tanta repercussão no mundo moderno, inclusive até hoje, em todas essas manifestações da mídia, da cultura popular que nós vimos, é exatamente uma descoberta de que seria possível narrar literatura, conflitos familiares, conflitos socioeconômicos, já colocando os dois ambientes, um superposto ao outro, desde o início. E é por isso que o texto A Metamorfose combina elementos mágicos próprios do conto de fadas, a transformação de alguém num inseto, com uma narrativa referencial, uma história que flui normalmente e que parece contar para nós uma coisa absolutamente normal, em que as coisas continuam se desencadeando normalmente, como se nada tivesse acontecido, apesar da transformação de Gregor em um inseto. Outra obra muito importante e muito conhecida de Franz Kafka é o romance chamado O Processo, Os Descaminhos Nossos de Cada Dia. É isso que o romance, de certa maneira, retrata. Kafka conhecia como ninguém os meandros, esses caminhos tortuosos da burocracia estatal. Ele trabalhou durante muitos anos em companhias de seguro, principalmente numa companhia de seguros contra acidentes de trabalho que tinha economia mista, estatal e privada. Conhecia, portanto, as condições duras sob as quais os trabalhadores na época trabalhavam. Vamos ver um trecho de um filme que retrata a vida e a obra de Kafka misturadas ficcionalmente e que nos possibilita entender um pouco esse ambiente daquela burocracia lá no início do século XX. Do you remember many years ago, Father took me aside and he told me that I was preoccupied with the insignificant, morbidly preoccupied in his opinion.
Well, for years now, I've led a life that even he must call normal. Except for the fact that in my odd spare moments, I write. It may be a disappointment to him, but I ask, is it a crime? É nesse ambiente de controle burocrático que Kafka vive muitos anos na sua vida profissional. E também é nesse ambiente que ele vai colocar o protagonista do romance O Processo, Joseph K. Esse romance fez época e recebeu também adaptações para o cinema que foram muito importantes na história do próprio cinema. Um desses filmes é de Orson Welles. Orson Welles, de maneira muito criativa, coloca o dia a dia de Joseph K., que passa por uma situação também tão inusitada quanto a de se ter transformado num inseto, embora não seja isso que aconteça no romance. No romance, o que acontece, sim, é que numa manhã qualquer, Joseph K. recebe uma notificação de que estava preso e que havia um processo contra ele, do qual ele não tem informação alguma. Joseph K., sem saber qual era a sua culpa, passa a correr atrás da máquina burocrática, da máquina jurídica, buscando entender o que acontecia. Vamos ver um trecho do filme do Orson Welles para nos ambientarmos nesse contexto. And you're still here. You're attracting attention, Mr. K. Attracting attention? I'd appreciate the return of my identification papers, please. You seriously think that we don't know who you are? Really, Mr. K, you're not doing your case any good, you know. Exactly what is this case you've been talking about? I'm not talking about it. Well, why not? Why don't you talk about it? What am I charged with? It's not for me to talk about your case. Inspector? Yes? What's the charge? Mr. K, you aren't claiming innocence, are you? Naturally. I'm also claiming invasion of privacy and rank abuse of basic civil rights. Hold on, not quite so Oh, I fast. don't pretend to know the legal terminology, but I can get a lawyer to help me out about that. It also happens that a very well-known advocate is a close personal friend of the family. You aren't threatening to register an official complaint, are you? Yes, I am. And I might also mention a rather clumsy attempt to work me for a bribe. There she comes. Your friend, Miss Bursner. Yes. Well, she's not exactly my friend. Not that it's any business of yours. Are you going to stay here all morning? What do we do now? Take fingerprints? We can do that at the station. Station? Where else could you register an official complaint? Oh, well, we can forget about that. It's on the record. Joseph K. faz as suas repetidas tentativas de explicação para aquilo que acontecia, fala com várias personagens. Um dos diálogos mais impactantes é o seu diálogo com o capelão, com o padre, em uma catedral, lá no penúltimo capítulo do romance. Vamos também ouvir esse diálogo a partir de uma adaptação para o cinema e, nesse diálogo, embutido um dos outros textos muito conhecidos de Kafka, chamado Diante da Lei. You are Joseph K. Yes. You're an accused man. Yes, so I've been informed. And you are the man I'm looking for. I am the prison chaplain. Oh, are you? I had you summoned here to have a talk with you. No, that's not accurate. I came here to show an Italian round the cathedral. Get to the point. What's that you have in your hand? Is it a prayer book? No, it's a guidebook to this cathedral. Put it down. You know that your case is going badly. I have that impression. How do you think it will end? I don't know. Do you? No, but I fear it will end badly. Your case may not get beyond the lower court. You are considered to be guilty. But I am not. And anyway, how can any man be called guilty? We're all human beings, aren't we? One human being is just like another. That's true. But that's how all guilty men speak. Nesse texto Diante da Lei, Joseph K. encontra-se confrontado com a sua incapacidade de chegar a um significado único, uma resposta única para um texto
que nos remete a uma tradição religiosa e exigiria, portanto, da personagem uma espécie de interpretação e comprometimento com a vida. Logo depois, talvez desencantado com essa experiência diante do padre, do capelão na catedral, já no capítulo seguinte, o último do romance, Joseph K. se entrega aos seus executores. Em uma cena que mistura traços cômicos, mas também bastante trágicos e dramáticos, Joseph K. é executado por 2 executores e acaba exatamente morrendo como um cão, como ele mesmo diz textualmente. Essa cena sacrificial faz algumas alusões ao sacrifício de Isaac por Abraão, e diferentemente do que acontece na história bíblica, em que um anjo intervém e salva Isaac, dizendo a Abraão que não seria necessário sacrificá-lo, no caso de Joseph K., o sacrifício acontece sim, e ele acaba justamente por morrer. Essa mistura de situações individuais e situações coletivas, sociais, é o que marca fundamentalmente o processo. Essa dificuldade do indivíduo se movimentar numa sociedade burocratizada, numa estrutura de poder que se autonomizou e se afastou da vida cotidiana das pessoas. Todos nós sabemos que a obra de Franz Kafka existe para nós ainda em razão, no entanto, de um gesto de aproximação e de amizade, justamente de Max Brod, nome que nós já ouvimos antes como destinatário de uma das cartas de Kafka. Franz Kafka, sabendo que iria morrer, pelo seu adoecimento, pediu a Max Brod que queimasse todos os seus escritos, ou seja, que não deixasse vestígio da obra literária para a posteridade. Kafka era muito crítico em relação àquilo que escrevia e talvez, como sempre na vida dos escritores, houvesse aí um lance de autoencenação, de passar para a posteridade como aquele que tem a sua obra salva pela mão de um amigo. E não haveria nada mais bonito, também de certa maneira, para encerrarmos assim essa descrição rápida da vida e da obra tão peculiares de Franz Kafka. Espero que vocês também façam proveito desse gesto generoso de Max Brod, que trouxe até nós, leitores dos dias de hoje, essa obra tão peculiar. Como ao longo da aula nós vimos que a obra de Kafka também tem uma repercussão grande no cinema, eu gostaria de recomendar a vocês uma obra de Hans Zischler, que foi publicada pela Jorge Zahar Editora. Kafka vai ao cinema. Uma leitura muito agradável, informativa, sobre o cinema mudo que foi experienciado pelo próprio Kafka. E não gostaria de deixar de recomendar também, mais uma vez, as 2 adaptações que existem para o Processo. Uma delas de Orson Welles, de 1963, e depois uma mais recente, de 1993, do diretor David Jones. As 2 obras estão disponíveis para nós, espectadores de hoje.